Sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula, nós vamos transformar a corrente elétrica em uma ferramenta real de diagnóstico. Até aqui, a gente já começou a falar da energia e depois da tensão, né, como o ponto, né, de partida aí para análise de circuitos. E agora chegou a hora da gente começar a entender o que realmente circula no circuito quando ele está em funcionamento. Mas já vale um alerta, né? Logo no começo, corrente não é uma grandeza para se medir no impulso. Ela vai exigir procedimento correto, atenção ao instrumento, né, o multímetro e respeito aí a toda a segurança de bancada. Então, nessa aula, o objetivo não é apenas saber o que significa corrente, ampere, é aprender aí, né, a pensar como técnico quando o assunto é consumo, carga, falha e o comportamento elétrico. Então, o tema dessa aula é corrente elétrica. A gente mede em ampere, né? Então, no diagnóstico real, a corrente ela costuma ser interpretada como aí o consumo do circuito, né? Ou seja, o sinal da energia que ela não apenas chegou, mas ela está aí sendo aceita, né? E utilizada pelo circuito. Faz uma ponte direta com a aula anterior. A tensão ela mostra a condição elétrica disponível, né, e a corrente mostra se o circuito realmente ele entrou em funcionamento e começou aí a trabalhar. Por isso, um erro muito comum de iniciante é medir 19 volts no conector, né, no DC jack do notebook e concluir que está tudo certo. Então, nem sempre vai estar, né? O técnico ele precisa saber, né, qual que é a próxima pergunta que ele vai fazer. Esse circuito ele realmente está consumindo corrente do jeito esperado, apesar da tensão presente? Seguindo também nessa aula outra trilha bem organizada, né? Primeiro a gente vai se situar a corrente aí no diagnóstico, entender a definição técnica, né, o que significa aí o fluxo de cargas na prática e como isso daí vai se relacionar no circuito real. Em seguida a gente vai ver unidade, símbolo, né? Pergunta aqui também é muito essencial, né? A corrente ela pode existir sozinha? Depois disso a gente vai estudar o que acontece quando a corrente aumenta, diminui, como que a gente vai fazer aí a medição de forma correta, com segurança, né? A diferença entre o multímetro em série e o alicate amperímetro, que é importante falar também, onde que a gente vai medir no computador, no caso no desktop e notebook, sintomas da corrente fora do normal e falar sobre exemplos reais de defeito. E no final ainda vamos consolidar, né, as regras aí, falando sobre a conversão e a relação entre a tensão, a corrente e a resistência, pincelando um pouco aí sobre lei de Ohm. Então a lógica da aula é bem simples, né, conceito primeiro e aí depois a interpretação. Então, antes de entrar de vez na corrente, né, vamos retomar três ideias da aula anterior. A primeira, que a tensão ela é a diferença de potencial entre os dois pontos. A segunda é que medir tensão, né, costuma ser aí o primeiro passo de qualquer diagnóstico. E a terceira é que a tensão, né, ela sozinha ela não prova aí o funcionamento, porque o circuito ele pode estar aberto, né, não está consumindo aí de fato a energia. Isso prepara, né, terreno aí para o que a gente vai ver agora, né, nessa aula. Então, se a tensão ela representa a condição elétrica disponível, a corrente vai representar, né, aquilo que realmente passa pelo circuito quando existe aí o circuito, né, o caminho fechado e também a carga presente. Em outras palavras, a tensão vai empurrar, né? Mas é a corrente que vai mostrar aí se o circuito realmente aceitou esse empurrão e começou aí a realizar o trabalho. Afinal dessa aula a gente já deve conseguir aí conseguir definir corrente, né, elétrica com as nossas próprias palavras, identificar aí a unidade e a representação, medir corrente com o multímetro da forma correta, né, e aplicar esse conhecimento nos diagnósticos aí referente a desktops e notebooks. Então,
perceba que os objetivos eles não ficam aí só na memorização, né? Saber o nome da unidade não vai bastar, é preciso que você tenha aí o entendimento do que a corrente ela diz aí sobre o circuito. Então é preciso saber, né, quando corrente alta vai sugerir sobrecarga ou curto, quando a corrente baixa ela sugere o circuito aberto ou alguma falta, né, de habilitação, e principalmente como que vai medir aí sem provocar algum erro ou dano. A meta é formar raciocínio técnico, né, não apenas aí decorar símbolo. Então, no diagnóstico de hardware, a corrente ela costuma ser a segunda grandeza que a gente vai medir, né, depois da tensão, como a gente viu na última aula. Isso acontece aí porque ela vai responder a pergunta que é muito importante: o circuito ele está apenas recebendo energia, ele está realmente consumindo, né, e trabalhando. A corrente fora do normal é uma pista direta de falhas. Então, se ela tiver alta demais, a gente pode pensar em curto, sobrecarga, né? A proteção que está atuando. Se ela tiver baixa demais, a gente pode deduzir aí, né, que o circuito está aberto, existe mau contato, né? Alguma oposição, né? Uma falha, até mesmo de inicialização. Uma frase que vale muito para essa aula é: a tensão, ela mostra, né, se chegou energia, e a corrente vai mostrar se o circuito realmente está aceitando essa energia e utilizando ela. Isso é extremamente útil na bancada, porque às vezes dois equipamentos eles têm a mesma tensão de entrada, né, mas comportamentos de corrente são completamente diferentes. Então a corrente ela precisa que a gente reconheça ela aí como um indicador do comportamento do circuito, né, em funcionamento. Alta e baixa corrente, elas precisam ser associadas, né, a hipóteses e não a conclusões definitivas. A gente precisa interpretar o contexto sempre e lembrar, né, do contexto de stand-by e ligado, né. Definição técnica: o que é corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo organizado das cargas elétricas. De forma ainda mais técnica, a gente pode dizer, né, que ela é aí a taxa de passagem de carga ao longo do tempo em materiais metálicos. Esse fluxo ele acontece principalmente pelo movimento dos elétrons. E aqui existe um ponto essencial, né? A corrente ela só existe quando há um caminho fechado, ou seja, né, um circuito fechado. Não basta ter apenas aí a bateria e um fio solto, né, sem conexão, sem uma conexão útil. Se não tem o caminho fechado, né, a gente não vai ter aí a corrente circulando de forma funcional. Também vale uma observação importante para a gente evitar aí a confusão: a corrente ela também não é energia, como a gente falou lá sobre tensão, né? Corrente ela é o fluxo de cargas, né? Energia ela é uma outra grandeza, né, ligada ao trabalho realizado aí ao longo do tempo. Então, quando a gente está falando de ampere, a gente está falando aí do fluxo elétrico organizado, né, dentro de um caminho real, que é um comportamento aí, uma característica da eletricidade, né, quando a gente tem um circuito fechado. Então, recapitulando: corrente é fluxo de carga, não é energia. Então, o que acontece nos metais, né? O movimento aí dos elétrons nos condutores, e a gente tem que sempre lembrar: sem circuito fechado nunca vai existir aí uma corrente útil. Quando a gente diz que corrente é o fluxo de carga, na prática a gente está aí falando, né, quantidade por tempo. Se mais elétrons, né, estão passando aí por um ponto do circuito a cada segundo, então a corrente é maior. Se passam menos, a corrente ela é menor. Isso aí ajuda, né, muito a interpretar o consumo real dos equipamentos. Então o circuito em repouso ele pode puxar pouca corrente, aí quando ele entra em carga, né, ele exige aí mais carga. Como em algum jogo, algum teste de estresse, né, de algum componente ou qualquer outro processo pesado.
então a exigência aumenta, né? A corrente ela também aí pode subir nesse momento. E é isso, e isso, né, por si só, ele não significa defeito, né? Significa apenas que a carga está exigindo mais aí do sistema. O problema vai começar quando a corrente sobe de forma incompatível com o funcionamento que se é esperado, ou então quando ela cai, né, a um nível que mostra aí que o circuito ele nem chegou a entrar realmente em operação, beleza? Cargas elétricas positivas e negativas. Toda eletricidade ela envolve, né, as cargas elétricas, e de forma básica a gente fala em dois tipos: a carga positiva e a carga negativa. Na eletrônica, que encontramos o que a gente encontra no hardware, né? O mais importante é entender que nos condutores metálicos quem efetivamente se movimenta aí são os elétrons, que tem aí a carga negativa. Aqui também vale mencionar, né, uma diferença conceitual que costuma gerar muita dúvida. Então, em muitos esquemas e análises, a gente usamos as chamadas corrente convencional, considerada aí do positivo para o negativo, mas o fluxo real nos metais, né, os elétrons que se deslocam aí do negativo para o positivo. Então, para o diagnóstico prático, isso aí não cria problema, porque a convenção é usada em esquemas, né, e no raciocínio técnico. O importante aí é o aluno não se confundir, né? Convenção e fluxo real não são a mesma coisa, embora aí convivam na eletrônica no geral. Então, só lembrando, né, existem as cargas positivas e negativas, mas o foco prático, né, o fluxo nos condutores, né, que é o fluxo dos elétrons, que são aí as cargas negativas. Nos metais, o movimento principal, como a gente já falou, vai ser sempre dos elétrons. E no diagnóstico a gente lembra aí que a gente usa a convenção, né, dos esquemas. Falando aí sobre excesso e falta de elétrons, né, diferença de potencial. Então, quando um ponto tem excesso de elétrons e o outro tem aí falta deles, cria-se aí o que a gente chama da diferença de potencial, e é justamente essa diferença aí que estabelece um campo elétrico no circuito. Esse campo organiza aí o movimento das cargas e produz a corrente. Esse slide ele é importante porque ele liga, né, de forma direta a aula com a tensão, no caso liga a tensão à aula de corrente. Então, sem diferença de potencial não existe, né, o empurrão elétrico necessário para aí mover as cargas da forma organizada. Então, no hardware, isso significa aí que toda corrente útil ela depende de uma condição elétrica, né, anterior, que aí é a tensão, a voltagem. Por isso que medir a tensão costuma aí haver primeiro, né, antes da corrente. Corrente aí é consequência do cenário. Então, desde que, lembrando, né, tem que existir aí o caminho fechado, o circuito fechado e a carga, né. Corrente pode existir sozinha? A resposta de cara já é não. A corrente ela não pode existir sozinha. A gente já vem falando isso, né, durante a aula. Para haver a corrente, né, a gente precisa anteriormente da tensão e, como a gente falou, caminho fechado, né, a carga. A tensão ela pode existir sem a corrente, como a gente falou na aula anterior. Isso é muito comum na bancada. Então, um carregador ele pode entregar aí os 19 volts na saída, e mesmo sem estar conectado aí ao notebook, uma fonte ATX ela pode ter uma linha presente, né, sem que o circuito principal esteja aí consumindo de fato. Então, isso é essencial para a gente no diagnóstico, porque ajuda a não confundir, né, a presença de tensão com o funcionamento completo. Então, nesse não liga,
A primeira grandeza geralmente é a tensão, a segunda, para confirmar aí o comportamento, costuma ser a corrente, e é justamente essa combinação, né, que começa a transformar a medição em raciocínio técnico. Então, o que que acontece quando a corrente aumenta? Quando a corrente aumenta, isso daí vai significar, né, que o circuito está exigindo mais consumo. Em alguns casos, esse aumento é normal. Então, o processador em carga, então a placa de vídeo, né, uma GPU sob uso intenso aí, o equipamento, no caso o sistema aí executando tarefas pesadas também, vai demandar aí mais corrente, mas o aumento ele também pode ser sinal aí de defeito, né? Caso a resistividade muito baixa, também questão de curto, ou se algum componente aí ele entra, né, em sobrecarga, a corrente ela sobe além do esperado, né? Então isso daí traz as consequências práticas. No caso, a gente consegue ver aí a dissipação, né, o aquecimento. Então riscos para as trilhas também, né, que elas têm um nível aí de que elas suportam de corrente. Também aí tem o perigo aí de as proteções, né, das fontes, né, ou então do carregador, e até mesmo alguma falha de partida. Então quando o equipamento ele desarma, né, ao apertar o par, uma suspeita elétrica pode ser aí a sobrecorrente, né, ou algum tipo de curto. Então, lembrando, corrente alta ela pode ser normal ou anormal. Curto e a baixa resistência, elas vão ser aí as hipóteses muito fortes, né? Quando a corrente ela dispara, e aquecimento, no caso, e a proteção, né? São os defeitos aí coerentes relacionados aí à sobrecorrente. Então, o que acontece quando a corrente diminui, né? Quando a corrente ela tá abaixo aí do esperado, o circuito ele muitas vezes ele nem chega aí a entrar em funcionamento de verdade, né? Então, corrente baixa ela costuma indicar falta de consumo. Entre as causas mais possíveis vai ser aí o circuito aberto, né? Algum fusível que está aberto, mau contato, alta resistência nas trilhas, né? Por oxidação, algum conector que está ruim, e até um circuito, né, que simplesmente não habilitou lá dentro. Então esse é o cenário clássico, em que a tensão ela está presente, mas o equipamento ele não liga. No notebook, por exemplo, pode chegar, como a gente fala muitas vezes, né, de 19 volts na entrada, mas a corrente ela permanece aí muito baixa, mostrando aí que a linha principal ela não avançou, né, para o estado real da operação, né? Então por isso que corrente baixa é uma pista de que o circuito ele não pegou. Então, só recapitulando, a corrente baixa vai sugerir aí falta do consumo real, né? A tensão presente com a corrente muito baixa vai ser um dos sintomas mais importantes que a gente vai verificar. E também tem a possibilidade, né, circuito aberto e alguma falha de inicialização aí, que elas devem aí também entrar nessa análise de diagnóstico. A unidade da corrente elétrica é o ampere, representado aí pela letra A. Já o símbolo que a gente usa para grandeza corrente, né, nas fórmulas e nos esquemas vão costumar ser aí a letra I, né? Então, além do ampere, aparecem com muita frequência os submúltiplos, que tem aí miliampere, representado por Mzinho A, e o microampere representado aí por microampere, né? Ou o A, né? Esse símbolo aí, e o A. Essa diferença de escala ela é muito importante, né? Um LED ele pode trabalhar com poucos miliamperes, enquanto aí os circuitos maiores vão exigir aí correntes muito mais altas, né? Na prática do multímetro isso também importa, porque a entrada de miliamperes costuma ser protegida por um fusível, diferente aí da entrada de 10 amperes, né? Uma amperagem mais alta. Então, além de saber a unidade, né, o técnico ele precisa respeitar aí a faixa de medição, que é muito importante. Então, só recapitulando, A é a unidade e I é o símbolo da grandeza, né, representada aí nos cálculos. Miliampere e microampere vão ser muito comuns aí na eletrônica, né, nas medições.
E lembrando aí que a escala errada ou o borne errado, ele pode causar aí algum erro, né? Ou aí a queima do fusível. Corrente contínua, o que é e onde que ela aparece, né? A corrente contínua ou a DC, né? É ela que mantém aí o fluxo em um mesmo sentido. Em muitos contextos, o seu valor ele é estável ao longo do tempo, quando comparado aí à corrente. No hardware, a corrente contínua ela aparece nas baterias USB, as linhas, né, de 3,3 volts, 5 volts, 12 volts da fonte, no lado que já está convertido, né, de AC, além da entrada 19 volts, né, na maioria dos notebooks. Por isso que grande parte das medições em placas eletrônicas vai estar associada aí ao modo DC do instrumento. E esse slide aí ajuda a organizar mentalmente, né, o ambiente do hardware. Então, dentro da placa, o mais comum é trabalhar sempre aí com a corrente contínua. Então, recapitulando, DC, caso corrente contínua, é o padrão dominante, né, dentro do hardware. USB, bateria, as linhas internas, né, que vão ser aí os exemplos práticos. Então, o aluno precisa aí ligar, né, corrente contínua ao modo correto aí do instrumento. Já a corrente alternada, né, o AC, é aquela que muda de direção periodicamente. Então, no Brasil, a rede elétrica ela trabalha com a corrente alternada e é por isso que a tomada ela fornece a AC, né, a corrente alternada. Então, no contexto do hardware, essa corrente alternada ela entra aí na fonte, que então faz aí todo o trabalho de conversão, né, para a corrente contínua, adequando, né, ao funcionamento aí dos componentes dos circuitos eletrônicos. Então, a lógica é essa, né? A tomada fornece corrente alternada, a fonte vai fazer aí o tratamento, né? E as placas, né, os eletrônicos trabalham com a corrente contínua. Esse entendimento é muito importante, que evita o erro aí na hora da gente fazer a medição, né? E também ajuda a gente a enxergar o caminho da energia, né, até o equipamento, como a gente vem vendo aí durante as aulas. A gente falou na aula de tensão, né, sobre a identificação de corrente alternada e direta no multímetro. Então, antes de medir qualquer grandeza, o técnico ele vai precisar, né, identificar se está diante aí de um circuito de corrente alternada ou corrente contínua. Então, no multímetro, os símbolos eles vão ajudar bastante. O símbolo de linha contínua normalmente é acompanhado, né, de um traço e uma linha tracejada, indicando aí corrente contínua, e o símbolo de onda, né, é o que representa aí a corrente alternada. Então essa identificação ela precisa estar sempre clara, né, tanto no instrumento quanto também no circuito. Tomada ambiente de corrente alternada, e já o USB, bateria e a placa já são os ambientes aí para corrente contínua. Parece simples, né, mas esse passo aí a gente tem que ter muita atenção, porque evita aí uma enorme quantidade de erros na bancada e é seguro, né? Então o técnico ele não mede no ponto certo aí por sorte, né? Ele mede sempre no ponto certo porque ele entendeu, né, que tipo de grandeza ele está analisando ali. Então lembrando, né, o modo de medição vai depender aí do tipo de circuito. Tomada e rede vão remeter aí sempre a corrente alternada, e placa, bateria vão remeter aí a corrente contínua. Então a gente deve aprender, né, reconhecer aí o símbolo e os contextos aí juntos para fazer as medições da forma correta. No diagnóstico, escolher corrente alternada ou corrente contínua não é detalhe, né? É uma condição básica aí para a gente obter uma leitura confiável. Então, quando o modo está errado, o valor que vai ser mostrado aí pelo instrumento pode ser um valor que não tem nada a ver, né? Baixo, instável, simplesmente sem sentido nenhum aí para a situação. Então, medir uma tomada em DC, por exemplo, né, não vai entregar uma leitura útil, e medir uma linha USB em modo de corrente alternada, né, também tende aí a gerar uma confusão. Esse slide aqui é importante porque
ele lembra, né, que esse erro de medição ele não começa apenas na ponta de prova. Muitas vezes ele vai começar aí na seleção do modo, né, no multímetro. Então, antes de medir, o técnico ele precisa responder a uma pergunta simples, né? Eu estou diante de uma grandeza contínua ou uma grandeza alternada. Como medir a corrente, né? Regra de ouro. Essa a gente fala, né, que é uma regra de ouro da aula. A corrente ela se mede em série, então é sempre dessa forma, né? Então isso significa que o multímetro ele vai precisar ser inserido no caminho da corrente e não apenas encostado aí de forma paralela em dois pontos, né? Como acontece aí na tensão. Então, para medir com segurança, o ideal é primeiramente desligar o circuito, né? Ajusta aí o instrumento para a faixa correta. Confere o borne correto também, é extremamente importante. E no caso, abrir o circuito, né? Inserir o multímetro entre os dois pontos. O que nunca deve ser feito, né? É tentar medir a corrente aí em paralelo. Então, isso pode se comportar como um curto direto e causar problemas aí no circuito ou no próprio instrumento, né? No multímetro. Então, vamos fixar bem como um mantra aí, né? Tensão se mede em paralelo, corrente se mede sempre em série. Tem as duas formas, né, de medir a corrente. A primeira vai ser com o multímetro em série. Essa técnica costuma ser mais precisa, né, em correntes baixas, mas exige aí interromper o circuito para inserir aí o instrumento, né, para fazer a medição. E a segunda vai ser aí com o alicate amperímetro, que mede aí sem abrir o circuito, sendo aí muito útil, né, em correntes maiores. Mas aqui entra aí um detalhe importante, né, o alicate ele vai ser voltado aí para corrente contínua, enquanto a medição DC, né, ela exige aí um alicate mais específico. Então, normalmente baseado em efeito Hall. Então, por exemplo, medir consumo de um desktop na tomada pode ser uma aplicação boa aí, né, para o alicate amperímetro em corrente alternada. Já medir a corrente em um cabo DC vai exigir aí o instrumento compatível. Então, no contexto do curso, né, o multímetro ele é obrigatório e o alicate vai ser aí um complemento, né, para a gente utilizar em momentos propícios. Onde medir a corrente no computador e no notebook. No desktop, a forma prática é enxergar a corrente, né, é medir o consumo total da tomada em corrente alternada, né, lembrando, para comparar o standby, no caso ligado e carga. Em linhas específicas da fonte, como 12 volts para CPU e a placa de vídeo, né, a medição já vai exigir um instrumento e um método mais adequado, né, sem improviso. No notebook, a entrada de 19 volts ela costuma ser o primeiro ponto, né, mais útil para o diagnóstico rápido, assim como a corrente, né, de carga da bateria e a comparação aí entre consumo no standby, né, e o consumo após a tentativa aí de fazer a ligação do equipamento. Então, o ponto central aqui é o seguinte, que medir só tensão, ela dá uma parte da história, medir tensão e corrente juntas aí vai dar uma leitura muito mais rica, né, do comportamento do equipamento. Sintomas quando a corrente está fora do normal, quando ela sai do comportamento esperado. Então o equipamento costuma aí demonstrar isso em sintomas que são bem concretos, né? A corrente alta vai causar um aquecimento rápido, a proteção da fonte, ou então do carregador. Você liga o computador, ele desliga, cheiro característico também, né? E até aí a queda de tensão em alguns pontos. A corrente baixa, por outro lado, pode aparecer como o não liga, né? Não inicializa, falha intermitente por causa de algum mau contato ou tensão presente aí sem um funcionamento real. Então a técnica aqui é simples, mas também é poderosa, né? Sintoma mais medição vai gerar aí uma hipótese
O técnico ele não trabalha só com o que o usuário vai relatar, o que o cliente vai te relatar, nem só com o número aí do instrumento, né? Ele junta aí os dois e começa a construir um caminho lógico de análise, né? Como eu sempre venho falando para vocês, a questão da interpretação do contexto e não apenas deduções, né, equivocadas. Um exemplo real de defeito por corrente incorreta, né? Um caso bem didático: notebook não liga e ao conectar o carregador ele entra aí em proteção. Observando melhor, a gente percebe aí que os 19 volts ele cai. Então quando o carregador é conectado à placa, né, ao mesmo tempo a corrente de entrada ela sobe demais, quase que imediatamente. Então o raciocínio técnico vai ficar aqui bem objetivo: queda de tensão mais proteção, né, mais corrente alta aponta aí fortemente para algum tipo de curto na linha principal. A gente percebe aí como a corrente, nesse caso, não é apenas um número, né? Ela participa aí da hipótese diagnóstica. E o próximo passo não é sair apenas aí trocando componente, é confirmar, né, com todo o método, isolando aí as cargas, fazendo comparação, né, do comportamento e observando aí qualquer sinal adicional, como aquecimento anormal. Recapitulando aqui, né, alguns pontos de atenção. No caso, a interpretação ela vem aí do conjunto, né, tensão, corrente e sintoma. A corrente alta imediata na entrada vai ser uma pista muito forte, aí a conclusão inicial é hipótese de curto, né? E lembrando que nunca vai ser aí uma sentença final, é sempre preciso aí mais análises. Então, quando a corrente ela tá alta demais, né, existe aí a suspeita de curto. Uma abordagem é começar aí a isolar os setores, desconectar, né, os periféricos, qualquer tipo de carga secundária, e observar, né, se o comportamento pode mudar. Faz sentido também procurar aquecimento anormal, né, sempre com muito cuidado, preferindo sempre o termômetro, né, termografia, se for possível. Mas à frente, a confirmação aí pode envolver resistência e continuidade, né, que serão aí trabalhados a gente vai conversar, né, nas aulas posteriores. Já quando a corrente está baixa, a investigação ela costuma olhar aí para os fusíveis, conectores, cabos, né, e sinais aí de habilitação, como o Power Enable. E o mais importante aqui é o método, né? O técnico ele nunca vai chutar, ele reduz aí o problema por etapas, né? Separando o que está funcionando do que não está. Por que a corrente está ligada ao aquecimento? Ela vai estar ligada diretamente aí ao aquecimento, porque componentes, né? As trilhas e os conectores eles têm resistência interna, até mesmo os mais condutivos têm uma certa resistência. Então quando a corrente ela cresce, né, a dissipação em forma de calor ela também tende a crescer. Por isso mais corrente pode significar aí mais perda térmica, né, e mais aquecimento. Mas aqui, né, existe um cuidado importante no raciocínio, que esquentou, né, não significa automaticamente aí que tem alguma discrepância, né, alguma adversidade. Em alguns casos o calor ele vai aparecer porque existe, né, uma resistência alta em um ponto específico, como algum conector oxidado, né, mau contato, alguma trilha que está comprometida. Então o aquecimento ele é sim um sintoma valioso, mas a gente precisa sempre interpretar, né, com todo um contexto. Ele vai apontar aí tanto para sobrecorrente quanto para problema, né, localizado aí no caminho dessa corrente. Agora é importante a gente falar sobre as conversões, né, de corrente, que erro de escala também pode levar aí ao erro de interpretação. Então 1 ampere ele vai equivaler aí 1000 miliamperes, 1 miliampere equivale a 0,001 ampere e 1 miliampere equivale a 1000 microamperes. Essa relação
entre as escalas, ela aparece o tempo todo na eletrônica. Então dizer que um circuito consome 0,5 ampere é a mesma coisa que dizer que ele vai consumir aí 500 miliamperes. E dizer que algo aí mede 2.500 miliamperes equivale aí a 2,5 amperes. Então a gente precisa começar, né, a fazer essas conversões, né, e com mais naturalidade, porque o multímetro é o a planilha, né, de dados e o circuito, eles nem sempre, né, vão falar aí a mesma escala. Então, formando aí um repertório, né, relacionado aí a exemplos, né, de corrente em equipamentos reais. Um LED indicador, ele costuma aí trabalhar com poucos miliamperes, normalmente aí de 5 a 20 miliamperes. Uma porta USB já pode fornecer centenas de miliamperes. Um notebook em uso, né, pode consumir algo na faixa de alguns amperes. Já uma CPU, né, sob cargas, ela já pode trabalhar aí com dezenas de amperes nas suas etapas internas, né, de alimentação, que ajuda a gente a entender, né, porque existe os circuitos reguladores, né, específicos para isso. Então, um desktop completo, olhando aí pela entrada AC de corrente alternada, também apresenta aí uma faixa própria de consumo. O objetivo aqui não é decorar os valores, né, mas construir aí uma noção da grandeza. Quando nós técnicos, né, a gente desenvolve essa referência mental, a gente começa a perceber com mais facilidade, né, quando um consumo tá normal ou quando ele tá fora aí do comportamento esperado. Então esse slide aqui, né, regras fundamentais sobre corrente, funciona aí como um conjunto de mandamentos práticos, né? Primeiro, a corrente ela sempre precisa de um circuito fechado. Segundo, a corrente ela não existe, né, sem a tensão. Terceiro, a corrente vai sempre ser medida em série. Precisamos lembrar disso, né? Quando não temos aí o alicate amperímetro. Quarto, a corrente alta ela gera aquecimento. Quinto, corrente ela muda, né? Ela muito alta, ela pode indicar curto. Sexto, a corrente muito baixa pode indicar aí o circuito aberto. Então, cada uma dessas regras aí resume aí um pedaço bastante importante da aula. Então, se a gente quiser realmente internalizar esses 6 pontos, né, a gente já evita aí boa parte dos erros mais comuns aí que os iniciantes fazem relacionados à corrente. Então, mais do que palavras soltas aí, esses mandamentos, né, eles vão aí formar não só base de raciocínio técnico, mas também algo aí que vai acompanhar, né, para o restante do módulo aí, como base para o aluno. Então, os erros mais comuns, né, ao medir corrente, eles costumam, né, a se repetir muito. O primeiro é tentar medir em paralelo, que é muito comum, né, que já pode gerar aí um curto direto. O segundo é usar a escala errada, que vai trazer aí alguma leitura enganosa, né? Também pode ter algum risco para o instrumento. O terceiro é deixar a ponteira ou o borne incorreto. Também é comum a pessoa ela tentar medir corrente sem abrir o circuito, como se estivesse aí medindo tensão, né? E um hábito muito útil para evitar acidente é o seguinte: depois de medir corrente, a gente devolve a ponteira, né, para a entrada de tensão e resistência. Então isso reduz a chance de esquecer um instrumento configurado, né, de forma perigosa para a próxima medição. Então, em resumo, a técnica, né, a boa técnica aí, ela é um hábito que é obrigatório para o técnico. Falando sobre relação, né, entre tensão, corrente e resistência, nós tratamos, né, tensão e corrente como grandezas conectadas, e agora aparece a terceira peça que é extremamente fundamental, né, para essa base aí, que é a resistência. Então a tensão ela apresenta aí o empurrão inicial elétrico, né? A corrente já representa o fluxo da carga, né, o
circuito em trabalho, e a resistência vai representar aí a oposição ao fluxo da corrente, ao fluxo de elétrons. A relação entre as três ela vai aparecer de forma clássica, né, na lei de Ohm, né, V igual a R vezes I. Nessa aula aqui a gente não precisa se aprofundar nos cálculos, o mais importante já é preparar aí o terreno para o próximo encontro, né? Então, se a resistência diminui demais, como se fosse um curto, a corrente ela vai tender a subir. Então, se a resistência aumenta em um ponto, a corrente, no caso comum em um mau contato, então pode haver aí a queda da corrente, né? Ou algum tipo de aquecimento mais localizado. Esse slide mostra aqui o diagnóstico relacionado ao diagnóstico elétrico, né? Ele não depende apenas aí de uma grandeza isolada, mas da relação entre elas, né? Interpretação do contexto, do sintoma e do circuito no geral. Então, para fechar, vamos retomar aí, né, o essencial. Hoje a gente viu que a corrente elétrica, no caso a sua unidade é o ampere. Ela é a ideia aí do fluxo de cargas, né? E a diferença entre corrente alta e corrente baixa. A forma correta de medir, a gente viu também, né? A gente fez uma comparação aí do multímetro com o alicate amperímetro, falou sobre as conversões, né, de ampere, miliampere, microampere e regras fundamentais aí, né, para interpretar a grandeza aí com segurança. Então, o ponto principal da aula é esse, né, que a corrente ela não é só uma leitura de consumo, ela vai ser aí também uma pista para diagnósticos. Então, quando a gente mede, interpreta e faz alguma confirmação, né, a gente sai da troca aleatória de peças, né, e entra aí no diagnóstico que a gente falou aí nas aulas anteriores, o diagnóstico por causa raiz. E é justamente essa mentalidade aí que vai sustentar, né, as próximas aulas do módulo. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima aula.